A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Meu nome é Rick Renner e hoje eu estou em Jerusalém outra vez, no tanque de Betesda. Eu amo o tanque de Betesda porque foi o lugar onde o poder de Deus apareceu para curar pessoas doentes. Em João capítulo 5, descobrimos que esse lugar estava cheio de pessoas doentes. De fato, a Bíblia diz que era uma grande multidão. E ela descreve tantas pessoas doentes que quase pareciam sardinhas enlatadas. Era uma pessoa doente do lado da outra, todas elas nesse lugar. E as pessoas doentes renomearam esse lugar como Betesda, que significa casa da misericórdia. E a razão para o chamarem assim era porque de tempos em tempos Deus realizava milagres grandiosos aqui, atos de misericórdia para com aqueles que estavam doentes, por isso os doentes estavam aqui. Cada um esperava que esse ato de misericórdia acontecesse com ele ou com ela. Mas então Jesus entrou nesse lugar e quando ele entrou nesse lugar, Jesus foi direto para um homem doente que estava aqui há 38 anos. Eu me pergunto por que Jesus foi até aquele homem e como que passou direto por todos os outros. Mas quando Jesus chegou no tanque de Betesda, neste lugar, ele passou por todo mundo e foi diretamente naquele homem que estava deitado ali há 38 anos e Jesus lhe fez uma pergunta que transformou completamente sua vida. Ele o tirou da enfermidade e o restaurou a um padrão normal de vida. Jesus fez isso. Mas a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, então ele continua fazendo isso agora. Talvez você precise de uma só palavra. Uma pergunta de Jesus é tudo o que é necessário para mudar tudo em sua vida. E é isso sobre o que eu vou falar com você hoje. Here's Rick. Meu nome é Rick Renner e eu quero te dar as boas-vindas. Como eu falei na introdução hoje, vamos voltar ao tanque de Betesda, que é um lugar extraordinário. Se alguma vez você for a Jerusalém, por favor, coloque o tanque de Betesda na sua lista de lugares a visitar, pois é um lugar impressionante e foi onde Jesus realizou um grande milagre que está registrado em João capítulo 5 e é aí onde vamos abrir nossa Bíblia hoje. Mas antes eu quero falar do meu livro, é um livro importantíssimo chamado Você Pode Superar Isto: Como Confrontar, Perdoar e Seguir em Frente. A contracapa diz: alguém pode ter errado com você no passado, ou talvez você está numa situação dolorosa agora. Mas você não precisa deixar nenhuma situação do seu passado poluir o seu futuro. Deus tem um bom plano para você. Você pode superar isto. Você pode. Nas suas emoções, nos relacionamentos, Jesus quer te tocar, quer te ajudar a confrontar, curar isso e avançar. Ah, mas eu não sei confrontar. Bem, eu te mostro como fazer, é disto que trata este livro. Você pode superar isto, adquira a sua cópia hoje. Então, hoje vamos direto para João capítulo 5, e como eu disse no vídeo anterior, em cada uma destas 5 lições, vamos falar sempre do mesmo material e todo dia adicionando algo a mais. Então hoje vamos de novo para João capítulo 5, verso 1. Vamos ver o que a Bíblia diz. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Verso 4, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Tu queres ser curado? Falamos dos primeiros 4 versículos e hoje vamos falar de novo deles, além dos versos 5 e 6.
Então pegue algo para beber, um pedaço de papel, pegue algo para escrever, abra a sua Bíblia e vamos para João capítulo 5, verso 1. Vamos começar a revisar algumas coisas. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Eu amo o fato de Jesus ser tão fiel ao ponto de considerar feriados religiosos. Precisamos fazer isso também. Mas veja o verso 2. Ora existe ali, e note que ele diz, ora existe. Então, quando isso foi escrito, aquele lugar ainda existia. Ora existe ali, à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Sabemos exatamente onde a porta das ovelhas ficava. E, de fato, embora algumas versões digam mercado das ovelhas, o grego diz porta das ovelhas. É a palavra probatki. E ele ainda está lá, ainda é chamado pelo mesmo nome. Se for a Jerusalém, ponha na sua lista. Esse é um dos lugares que você deve visitar. Há uma igreja maravilhosa construída ali. E os irmãos que servem naquela igreja são maravilhosos. Você pode ir lá adorar, pode cantar, orar. É um lugar maravilhoso para se ir e você vai experimentar a presença do Senhor ali. Mas isso ficava localizado numa parte muito remota de Jerusalém, perto da parte de trás do templo. Se você entra em Jerusalém pelo lado do Monte das Oliveiras, é um lugar bem íngreme, já fui lá várias vezes. Há um portão que hoje é chamado Portão dos Leões. Há muitos séculos atrás, era chamado Portão de Estevão, porque os pais da igreja antiga disseram que esse foi o lugar onde Estevão foi assassinado, e esse evento é registrado em Atos capítulo 7, de acordo com eles. Foi ali que Estevão foi morto por sua fé, mas hoje é chamado Portão dos Leões. E é chamado assim porque há leões na parte de cima do portão. Mas quando você passa pelo portão, imediatamente começa a andar pela Via Dolorosa. E ao andar pela cidade antiga, à direita vai passar por uma igreja antiga construída pelos cruzados, que foi levantada no século XII. E o que isso tem a ver com a história? Bem, os cruzados diziam, eu não sei se é verdade, mas eles diziam que tinham localizado ali a casa onde a mãe da Virgem Maria tinha nascido. Seu nome era Ana. E, de fato, se você for àquela igreja que é chamada Igreja de Santa Ana, há uma escadaria que te leva para baixo. São muitos lances de escada e quando você chega lá embaixo é difícil de chegar. Mas se você passa por todos esses lances de escadas, quando você chega lá embaixo, você chega no nível original de Jerusalém e ali existem as ruínas de uma casa antiga do 1º século e, de acordo com os cruzados, foi ali onde a mãe de Maria nasceu e por isso a chamaram de Igreja de Santa Ana. O que isso tem a ver com a história? Se isso for verdade, não estou dizendo que é verdade, mas se for verdade, explicaria por que Jesus estava nesta área, nesse dia em particular. Ele podia ter ido lá ver parentes que viviam naquela casa, mas perto dali estava o Probatike, que era a Porta das Ovelhas, que algumas versões chamam de o Mercado das Ovelhas. Ele ainda está lá e é maravilhoso. E quando você passa pela entrada, anda por ali, você chega às ruínas do tanque de Betesda, ele ainda está lá. E vamos ler sobre isso no verso 2, vamos vê-lo de novo. Ora, existe ali, junto à Porta das Ovelhas, um tanque. O que sabemos sobre o tanque de Betesda? Bem, sabemos bastante, primeiro porque ele foi escavado, e também porque essa palavra tanque em grego é muito importante, é a palavra columbethra, a mesma palavra usada para descrever o tanque de Siloé. Essa palavra columbethra não descreve um tanque pobre ou um tanque cheio de lama. A palavra columbethra descreve algo muito bom, o que nos diz que este tanque era ocupado por pessoas influentes, ricas, bem-educadas, prósperas, os intelectuais da época. Aquilo nunca foi construído para os rejeitados da sociedade, nunca. Era um columbethra, assim como o tanque de Siloé. O tanque de Siloé era muito bonito, era enorme, era luxuoso, e era isso que o tanque de Betesda era originalmente. Mas quando chegamos a esse versículo, descobrimos que ele foi abandonado pelos ricos e foi ocupado pelos pobres e doentes. E o que mais esse versículo diz? Diz um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Quando a Bíblia diz chamado, o grego quer dizer que recebeu um apelido que foi renomeado ou foi rebatizado como o tanque de Betesda. Essa palavra Betesda significa a casa de misericórdia. Esse foi o nome que os doentes deram ao lugar. Não sabemos qual era o nome original
Mas os doentes disseram: ei, para nós, aqui é Betesda, casa de misericórdia. Pode ser traduzido como a casa da graça, a casa da bondade. Era um lugar onde Deus fazia coisas misericordiosas. Por isso os doentes chamavam de Betesda, a casa de misericórdia. A misericórdia de Deus era derramada ali. Podia ser a casa da graça, pois Deus fazia pela graça coisas por doentes. Era chamada a casa da bondade, onde os doentes experimentavam a bondade de Deus. E a Bíblia nos diz que ela tinha 5 pavilhões. E a palavra pavilhões, como vimos anteriormente, é a palavra grega stoas. A palavra stoas é uma palavra conhecida usada em todo o mundo romano. Em todo o mundo grego, um stoas era um longo corredor coberto por um telhado. E o corredor tinha normalmente belos mosaicos. Havia sustentação feita normalmente por magníficas colunas esculpidas à mão. O teto era coberto de ladrilhos. Os stoas eram lindos, você encontra em todo lugar, em Roma. Você pode vê-los em Atenas, onde um foi completamente restaurado. Você pode vê-los em Éfeso, pode vê-los em Esmirna, pode vê-los em Sardes. Os stoas estão por todo o mundo romano e sabemos o que eram stoas. Esse versículo diz que havia 5 stoas em Betesda. Isso é significativo. Aquele não era só um lugar desenvolvido, mas um lugar muito desenvolvido. Muito dinheiro tinha sido investido naquele lugar que era chamado tanque de Betesda. De fato, havia 2 tanques. Havia o tanque inferior e o tanque superior. O inferior tinha 16 metros de comprimento, o superior 18. E o tanque superior era coberto por 5 stoas ou 5 pavilhões, exatamente como esse versículo diz. Meu amigo, a Bíblia está sempre certa. Mas veja, o verso 3 diz nestes, e se refere a estes 5 stoas, a esses 5 pavilhões ou 5 corredores. Jazia grande multidão de pessoas impotentes, enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. A Bíblia diz neste jazia, e vimos no vídeo anterior, é a palavra grega katakeimai. E essa palavra katakeimai significa estar muito, muito doente, ou seja, eram pessoas bem doentes, que não podiam ser transportadas, deitadas, incapacitadas. Eram pessoas impotentes, pessoas que não podiam fazer nada, ficavam prostradas. E o grego traz a ideia de que eram muitas. Por isso o texto continua dizendo uma multidão de enfermos, é o grego plethos, que descreve um grande número, um vasto número ou uma multidão. Então, se você olhasse para o tanque de Betesda, era muito chocante ver tantas pessoas doentes naquele lugar, que eles pareciam sardinhas enlatadas, uma pessoa doente, bem do lado de outra pessoa doente, todos estavam ali, e a Bíblia os descreve especificamente como pessoas impotentes, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Isso revela as categorias de doenças, e ele começa por pessoas impotentes. Isso vem do grego astênio. É uma palavra interessante, pois ela abrange muitos tipos de doenças e enfermidades. Essa palavra astênio descreve uma pessoa que é frágil em sua saúde, alguém tão fisicamente fraco que não pode viajar, alguém fraco, frágil, desfalecendo, incapacitado, inapto ou simplesmente alguém com a saúde tão fraca que seria impensável transportá-lo para outro lugar. É a palavra grega usada para descrever alguém que está incapacitado em casa, de cama. E essa palavra astênio também é usada para descrever uma pessoa em grande necessidade financeira, ou alguém que perdeu muitas finanças. E é isso que a doença faz com você. Ela é tão má que ela tira tudo. Tira o seu tempo, tira a sua atenção, destrói seus relacionamentos, tira o seu dinheiro. A doença apenas tira. A doença, de fato, é um ladrão. Sabe, eu não fico doente com muita frequência, mas quando fico doente, logo recebo a revelação: isto é um ladrão. Rouba seu bem-estar, rouba seu tempo, rouba seu dinheiro, pois você tem que ir ao médico, tem que comprar remédios. A doença é um ladrão e ela lesa as pessoas até a escassez em muitos níveis. E aí chegamos a esse versículo que diz que havia muitas pessoas impotentes, do grego astênio, inaptas, incapacitadas, de cama e em má condição financeira, por causa das aflições que tinham. A Bíblia diz também cegos, coxos e paralíticos. A palavra cegos, a palavra tuflos, aqueles que são fisicamente cegos. A palavra coxos, do grego kolos, que descreve aqueles que perderam um membro, mutilados, ou seja, sem uma mão, sem um pé, alguém que de alguma forma foi mutilado. E aí ele descreve os paralíticos, que vem da palavra grega xeros,
De onde tiramos a palavra zero, isso não é interessante? Ou como se diz na sociedade, essa pessoa é um zero à esquerda. Descreve aqueles cujos membros físicos eram ressecados ou mirrados. E a Bíblia diz que todos eles, todas aquelas pessoas enchiam aqueles estoas e todos eles ficavam ali deitados esperando que se movesse a água. A palavra esperando é a palavra grega ekdekomai, que significa uma antecipação completa ou expectativa completa. Todos eles tinham seus olhos fixos na água, ninguém queria tirar os olhos daquela água e esperavam pelo movimento da água. Essa palavra movimento, a palavra grega kinesis, não fala do movimento natural da água, mas fala do mover, um mexer, um movimento feroz, uma agitação. Não era o movimento natural da água, algo sobrenatural estava acontecendo naquela água. E por isso todas as pessoas tinham os olhos fixos na água, e o verso 4 nos diz o que estava acontecendo. Porquanto um anjo descia, descer é a palavra grega katabaino, que traz a ideia de alguém que desce uma escadaria, alguém que desce uma escada. O anjo vinha descendo e literalmente ele tocava na água daquele tanque em um certo momento e agitava a água. A palavra agitar é a palavra grega tarasso, que é agitar, mexer, gerar pânico, agitar fortemente, mover para frente e para trás ou mexer fortemente. Então, quando o anjo vinha sobre a água, parecia que ela entrava num estado de pânico. Era tão ferozmente agitada, era mexida com muita força, a água ficava agitada. Talvez começasse a se mover de forma circular, e era um movimento feroz, uma agitação feroz da água. E aquele era o sinal de que o anjo tinha tocado na água. E o verso 4 nos diz no que o povo acreditava. Isso não era necessariamente verdade, mas era o que se acreditava em geral. Eles criam que o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, e agitada é a palavra grega tarasso, aquele que entrasse primeiro, depois que a água fosse ferozmente agitada, o que entrasse era sarado de qualquer doença que tivesse. Então os doentes acreditavam, se eu puder ser o primeiro a entrar, quem quer que seja o primeiro a entrar será sarado. E a palavra sarado nos diz no que eles estavam crendo. A palavra grega rugies, que significa saudável, são, pleno, completamente restaurado, de volta à vida normal. Esses doentes queriam sua vida de volta. Você quer sua vida de volta? Era o que eles queriam a vida deles de volta. Eles criam que seriam sarados de qualquer que fosse a doença que tivessem. E a palavra doença aqui também é importante, é diferente de qualquer outra palavra usada anteriormente. É a palavra grega nossos, que é uma palavra muito importante nos evangelhos. Por quê? Porque a palavra nossos descreve uma situação terminal para a qual não há uma cura natural. Eram casos terminais. No mundo antigo, a palavra nossos especialmente descreve doenças induzidas de forma espiritual. Para esse tipo de doença não havia esperança de recuperação. Era inalterável, irreversível, incurável. Era uma condição permanente. Então não havia esperança natural para as pessoas que estavam no tanque de Betesda. E a Bíblia diz que a esperança era que o primeiro que entrasse seria curado da sua nossos, da condição terminal que tivesse. E essa palavra tivesse também é importante. É uma forma da palavra grega eco, que significa ter, possuir, mas pode ser traduzida como suprimir ou restringir. A vida daquelas pessoas foi suprimida pela doença. Eles estavam restritos por causa de suas doenças. Talvez você se sinta restrito em alguma área por causa de uma situação que tem te restringido, tem te suprimido, tem te impedido de ser e fazer o que você precisa fazer. É isso que a doença faz. Então a Bíblia nos diz no verso 5, e estava ali um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. Quando a Bíblia diz um certo homem, essa palavra certo é importante, vem do grego tis, que significa um homem notável, um homem específico que todos conheciam, ou seja, quando o evangelho foi escrito ainda conheciam e se lembravam desse homem. Aquele homem, você sabe de quem eu estou falando? Aquele homem específico, conhecemos esse irmão, ele foi curado, está entre nós. Um homem que tinha uma enfermidade há 38 anos, a palavra tinha, outra vez é a palavra grega eco, que nesse caso significa suprimir ou restringir. Ele estava sendo oprimido por sua enfermidade há 38 anos. A palavra enfermidade, outra vez é o grego asteneia, que descreve uma pessoa de cama, que está presa num leito.
uma pessoa financeiramente quebrada por causa da sua doença. A sua vida foi suprimida, ela tem sido oprimida por causa da doença, e no verso 6, a Bíblia diz o que acontece depois. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Tu queres ser curado? Foi um bom dia para aquele homem. Jesus entrou andando no tanque de Betesda. Talvez Jesus estivesse visitando parentes que viviam ali perto, talvez. E Jesus agora entra andando no tanque de Betesda, cheio de pessoas doentes, e os olhos de Jesus estão fixos naquele homem que estava deitado ali há 38 anos, e a Bíblia diz: Jesus vendo-o deitado. A palavra ver é a palavra grega horal, que significa ver, contemplar, perceber. Descreve um olhar analítico com a intenção de examinar completamente. Significa compreender de fato. Quando Jesus viu esse homem, ele compreendeu muitas coisas sobre esse homem, e a primeira coisa que ele compreendeu é que ele estava deitado. Essa palavra deitar, já sabemos, é katakeimai, é estar prostrado, mas Jesus viu que ele não estava deitado só fisicamente, ele já tinha desistido por dentro. Imagine ficar 38 anos esperando pelo momento para ser o primeiro no tanque. 38 anos, viu tanta gente ser curada, ele poderia escrever um livro sobre o tanque de Betesda, mas ele mesmo nunca tinha recebido um milagre e já tinha desistido. E quando Jesus entra e vê esse homem, Jesus o vê, do grego haral, percebe, dá uma olhada bem analítica, realmente examina aquele homem e completamente compreende que esse homem katakeimai não está apenas deitado fisicamente, por dentro. Esse homem já se prostrou, ele desistiu, aceitou as suas circunstâncias e provavelmente acreditava que era um dos que nunca seriam mudados, nunca seria tocado e nunca conseguiria chegar na água. Ele por dentro estava prostrado. Você sabe, ficar doente por muito tempo é uma sensação de derrota. A Bíblia diz que a esperança adiada entristece o coração, e foi o que aconteceu a esse homem ali deitado, sua esperança sendo adiada, adiada, adiada. 38 anos passados e ele ali, outras pessoas foram tocadas, mas ele nunca foi tocado, a sua esperança sendo adiada, e ele foi se prostrando. Jesus viu isso, Jesus diagnosticou a sua condição espiritual, e Jesus foi lá restaurar a condição daquele homem. É isso que Jesus vai fazer por você, ou por qualquer um que estiver pronto para ser curado. Meu tempo acabou, mas antes de encerrar, vamos fazer uma oração. Em João 5, verso 6, a Bíblia nos diz que quando Jesus entrou no tanque de Betesda, ele viu um homem que estava deitado ali há 38 anos. E a Bíblia nos diz no verso 6, Jesus vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Tu queres ser curado? Eu amo como esse versículo começa, Jesus vendo-o. A palavra ver, que vem do grego horal, significa ver, contemplar, perceber, dar uma olhada analítica com a intenção de examinar e, finalmente, compreender. Quando Jesus viu aquele homem, Jesus de fato compreendeu a sua situação. Jesus viu a condição interna daquele homem, não só a condição exterior, mas por dentro aquele homem estava prostrado. A palavra katakeimai, de fato deitado, não só fisicamente, mas por dentro, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Aquele homem tinha desistido porque estava cansado demais de esperar pela manifestação da sua cura. Talvez você esteja cansado de esperar a manifestação da sua cura ou conheça alguém que está desencorajado. A Bíblia diz: a esperança adiada entristece o coração. Você espera, 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 e de alguma forma isso está te desgastando. Foi isso que aconteceu a esse homem, mas Jesus curou esse homem. E Jesus está pronto para curar você ou qualquer um que está pronto para ser curado. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelo poder curador de Deus, porque o poder curador de Deus está presente nesse momento e você está diagnosticando a condição de cada pessoa que está me ouvindo agora. Meu amigo, Jesus te vê, ele te percebe, compreende totalmente, e hoje Jesus te pergunta: ei, você ainda quer ser curado? Eu tenho poder para você. Amém. Obrigado por estar aqui comigo. Eu volto no próximo vídeo e vamos continuar, mas lembre Eclesiastes 8:4, que diz: onde a palavra do rei está, aí há poder. Deixe que essa palavra libere vida e poder em você hoje, e eu te vejo no próximo vídeo. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação.
Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.